Fala Nação Azul, eu sou o Hugo e tá no ar mais um Tá Rolando na Toca e a gente vai falar sobre times interessados no Cauã Batistella. Marcelo Moreno elogia bastante o Cruzeiro de Leonardo Jardim. Vamos falar também sobre um zagueiro que o Cruzeiro tá interessado e a torcida cabulosa tá entre as 5 maiores do Brasil. Então se inscreva aqui no canal, clique em gostei e vamos embora para mais um vídeo. Começar o vídeo, a gente vai falar sobre o Cruzeiro ter voltado dessas pequenas férias aí que os jogadores tiveram, né? Para poder descansar, poder passear com a família. E agora é hora de retomar o grande trabalho que o Cruzeiro vem fazendo, né? Até este momento aí, neste ano de 2025. O elenco está de volta, os jogadores voltaram aí fazer alguns treinos físicos, testes físicos, né, para poder fazer aquele recondicionamento, para a gente conseguir voltar e ter boas atuações, igual a gente estava tendo antes dessa parada para a Copa do Mundo de Clubes. A gente teve aí um destaque, tá, que foi o Lucas Silva, que, cara, tá muito empolgado, só de ver o Lucas Silva jogando esse futebol, cara, dá uma alegria na gente, porque é um cria da toca, é um cara que se identifica com a nossa camisa, e o Lucas Silva retornou mais cedo, né, para os treinamentos. O capitão está muito empolgado com esse Cruzeiro e espero que ele contagie o elenco, que já está todo mundo na toca treinando. E dia 3 tem jogo e vai ser transmitido terá uma transmissão de TV aberta, mas também terá transmissão, a principal transmissão para quem é cruzeirense assistir lá no canal do Samuel Venâncio, tá? Então o Cruzeiro retomando o trabalho e dia 3 tem o jogo lá da Vitória Cup. Mas falando de empolgação, a gente tem também aí alguns comentários, né, que o Marcelo Moreno fez em algumas entrevistas, né? Então a gente vê que o Marcelo Moreno tá igual a torcida, né? O Marcelo Moreno tá empolgado, tá pensando que o Cruzeiro tem sim chance de ser campeão, né? Mas eu entendo, tá? E o Marcelo Moreno também fala um pouco, o Cruzeiro também precisa de alguns jogadores para a gente poder ter mais profundidade de elenco, tá? Eu acho que a gente tendo jogadores para a gente conseguir fazer algumas trocas, como eu já disse, em alguns grandes jogos que a gente teve nesse ano, a gente pode ver que o Leonardo Jardim deu uma segurada para fazer as substituições, muito porque o Cruzeiro ainda não tem um elenco tão recheado de jogadores, tá? Se for comparar principalmente com o Flamengo e Palmeiras. Então eu acho que a gente precisa sim fazer contratações pontuais. E eu acho que trazendo, né, principalmente um zagueiro para conseguir aí compor o elenco, porque o Gamarra a gente já viu que infelizmente não dá, e é o que o Cruzeiro procura no mercado, né? E falando em mercado, a gente teve algumas especulações, né, que é o Santos querendo o Lautaro Dias, parece que o Santos quer levar o jogador que já foi especulado também no esporte, que o jogador tá querendo, o Santos tá querendo o jogador por empréstimo, não sei ainda como é que tá essa situação. Parece que o jogador quer ficar aqui, tá? A gente tem também o Rodriguinho, que recebeu propostas de outros clubes. O Rodriguinho, no momento, ele não se vê fora do Cruzeiro, ele entende que ele tem características para poder ajudar o time nesse campeonato, eu também acho, tá? Eu gosto muito do Rodriguinho, apesar dele ter, o último jogo que ele fez, né, lá pela Sul-Americana, contra o Mushuki Runa, se eu não estou enganado, foi um jogo bem ruim, né, do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu desempenhar um bom futebol, né, um jogo que foi na altitude, um jogo complexo, um jogo difícil, mas eu gosto muito das características do Rodriguinho, e uma das principais aspectos, né, desse jogador é que ele é multifunções, cara. Ele é praticamente um coringa. Ele pode jogar na ponta, ele pode jogar de lateral, ele pode jogar de volante, ele pode jogar de meia. É um jogador que pode ser útil em várias funções e é um camarada que um bom trabalho, a gente fazendo um bom trabalho nele, a gente vai conseguir aproveitar sim esse jogador. E, né, falando em vinda, o Cruzeiro está de olho no zagueiro Brian Medina, lá do Atlético de Cali. O Cruzeiro está de olho no zagueiro Brian Medina, lá do América de Cali. É um atleta de 23 anos, tá? Canhoto, tem 1,95 m e uma das suas principais características é que é um jogador muito forte, um jogador muito físico. O Leonardo Jardim, né, já reclamou algumas vezes do Cruzeiro ter, né, também essa baixa estatura. Então, um jogador, o Cruzeiro hoje, né, primeiro, o Cruzeiro hoje procura jogadores para compor a parte, né, de zagueiros, um zagueiro que seja canhoto, jovem e que tenha potencial de venda no futuro. O Brian Medina se encaixa, né, um jogador jovem, um jogador canhoto, é forte fisicamente, ajudaria no aspecto físico, como já disse, o Leonardo Jardim já falou sobre isso em algumas entrevistas, que o Cruzeiro tem uma média de estatura baixa, então o jogador conseguiria agregar também nessa parte.
e é um jogador que o Cruzeiro não precisaria desembolsar grandes valores, como foi o Vitor Gabriel, né, que o Internacional estava pensando só pela parte do Inter, né, que o jogador, se eu não estou enganado, tem uma parte do esporte, o Inter queria só pela sua parte, em média, aí, 6 milhões, tá, de dólares. Então, é um valor bem salgado. A gente tem também aí o Valentim Gomes, que está ainda essa novela, a gente não sabe se vem, se não vem, mas o Cruzeiro está abrindo o olho aí, abrindo os olhos, né, ampliando a visão no mercado para ver o que pode encontrar e o que pode trazer, né? E o Brian Medina é um jogador que o Cruzeiro tem sim interesse, e parece que vai ter uma reunião aí com o Leonardo Jardim para ver o que ele pensa, para ver qual que vai ser o final dessa história, né? Então vamos aguardar. O Brian Medina, em relação à qualidade, tá? Vamos colocar aí o Valentim Gomes. O Brian Medina não é um jogador tão, não posso dizer, tão técnico. É um jogador de mais imposição física, de mais força física, né? Um jogador de conseguir ganhar bolas aéreas. Ele também tem um bom aspecto que é a questão de lançamento. Mas em relação ao Valentim Gomes, ele não tem essa... O Valentim tem um passe melhor, né, na saída de bola, é um jogador que tem um pouco mais de técnica. E eu fiquei pensando uma coisa sobre o Brian Medina, se realmente seria tão necessário, porque a gente tem o Pedrão. E vendo o Brian Medina, não é que seja um jogador ruim, mas vendo o Brian Medina, eu vejo muito o Pedrão. Acho que, se eu não estou enganado, o Brian é maior do que o Pedrão, mas essa parte, né, de imposição física e tudo, são jogadores parecidos, mas o Pedrão também, se não estou enganado, é um jogador mais novo, né, ainda não tem tantos testes igual o Brian tem tido, tá? Mas o Cruzeiro tem interesse no jogador e pode ser que o Brian pinte aqui no Cruzeiro, né, nesse meio de temporada. Ainda falando sobre negociações, a gente tem também, tá, alguns clubes italianos interessados no Cauã Batistella, que é um destaque aí da base do Cruzeiro. O Cruzeiro vem trabalhando internamente para conseguir estender o contrato desse garoto, que pelo jeito vai ter aí um mercado bacana. Tem outros clubes, né, clubes italianos, que observam o jogador por ele ter cidadania italiana, tá? Ele tem aí ele tem um parentesco lá da Itália, então ele tem a cidadania italiana. Então os clubes italianos estão olhando esse jogador, e o Cruzeiro está tentando aí renovar o contrato eu espero, né, para manter o jogador e também para começar a utilizá-lo mais no elenco principal. Eu sei que o Cauã Batistella é jovem, que o Cauã Batistella precisa de ganhar muita coisa, ganhar mais experiência, ganhar mais força, mais vitalidade e tudo, mas eu acho que ele tem que começar a ser integrado cada vez mais rápido, tá, no elenco principal, para a gente conseguir usufruir desse jogador e também dar tempo de jogo para a gente conseguir lá na frente, às vezes, propostas melhores por ele. Então, como eu já disse, o Cruzeiro vem se organizando financeiramente, isso ajuda a conseguir manter esses jogadores jovens, mas a gente tem que também utilizá-los, tá? A gente não pode só ficar guardando o jogador aqui, a gente tem que utilizar, cara. Tá? Um Cauã Batistella aí no Flamengo, no Palmeiras, tá? Já estaria jogando. Então a gente tem que começar a aproveitar esse jogador, começar a fazer essa integração e utilizar ele em alguns jogos pontuais, né, final 15 minutos do segundo tempo ali, meia hora, faltando 30 minutos do segundo tempo, a gente dá a oportunidade para esse jogador ganhar minutos e ganhar mais experiência, para ele conseguir também ajudar o Cruzeiro dentro e fora de campo, que a gente também vai conseguir valores melhores do que a gente teria por um jogador que não está atuando ainda no time principal, né? Que ele não está como profissional ainda. E para falar motivo de orgulho, todo mundo sabe que o Cruzeiro é o maior de Minas e o Cruzeiro é o terror do eixo Rio-São Paulo, tá? Isso daqui eu acho que isso vai ser apresentado de forma escrachada nessa pesquisa do Datafolha. A gente tem aí os 5 principais clubes em questão de torcida. Primeiro lugar, Flamengo. Segundo, Corinthians. Terceiro, São Paulo. Quarto, Palmeiras. E quinto, o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, fora do eixo, o Cruzeiro tem a maior torcida, tá? E quem vai aparecer após o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro aparece na pesquisa com 6%. E quem vai aparecer após o Cruzeiro é o Grêmio, com 4,6%. Então, fora do eixo, o Cruzeiro tem a maior torcida, e dentro de Minas, o Cruzeiro tem quase o dobro, tá? O nosso rival aí, o pequenino e sempre Peter Kahn, tem apenas 3,6%. Então, isso mostra que o Cruzeiro tem uma ampla vantagem, tá, dentro de Minas, em relação aos outros clubes que são fora do eixo. O Cruzeiro tem a maior torcida, o terror
do eixo Rio-São Paulo é o Cruzeiro, tá? Em questão de título, em questão de torcida, em questão de representatividade. Então, isso aí é motivo de muito orgulho, a gente poder ver o Cruzeiro mesmo depois desses anos ruins, tá? Que a gente teve alguns anos pesados, alguns anos doídos aí na nossa história, mas o Cruzeiro pouco a pouco está retomando, muito com esse investimento do Pedrinho, com essa nova organização que o Cruzeiro está fazendo dentro do clube, com essa reestruturação, que agora realmente está acontecendo uma reestruturação. É lógico que a gente acertou ali o alicerce e agora a gente está começando a colocar, né? A gente está começando a realmente moldar a casa. Quando a gente constrói uma casa, a primeira coisa é o alicerce, né? Que é a base da casa. E acaba que ali não fica tão bonito, né? Só que na hora que você começa a rebocar a casa, coloca uma tinta bacana, rebaixar ali o teto, é o que o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro agora está começando a acertar alguns detalhes, né, que é igual a gente pode ver com essa reforma da Toca. E o Cruzeiro está trabalhando muito para que a gente consiga melhorar, né, tanto no aspecto dentro de campo quanto fora de campo. E isso reflete também nessas pesquisas, porque você começa a trazer, tanto dentro e fora, porque dentro de campo a gente começa a trazer alguns jogadores que são mais interessantes. Um jogador de exemplo é o Gabigol, que tem uma torcida jovem que acompanha o jogador, então acaba que cria aquela simpatia e pode acontecer do jovem, né, do garoto lá virar cruzeirense. E isso é uma coisa que vai sendo trabalhada dentro e fora de campo. Então o Cruzeiro, cada vez disputando mais competição, aparecendo nas competições cada vez mais, igual aparecia anteriormente, sendo mais organizado. E o Cruzeiro tem isso, cara. O Cruzeiro tem essa questão de ser o maior fora do eixo. O Cruzeiro é o maior clube fora do eixo. E essa representatividade acaba que atrai, né, as pessoas pro nosso time. Eu não sei explicar, né? Não sei explicar muito essa parte, mas esse de ser meio contra tudo e contra todos que o Cruzeiro tem, que o Cruzeiro tem que ir contra essa grande massa, né, de mídia, por exemplo, que são as maiores mídias, que são de São Paulo e Rio. O Cruzeiro tem que ter que ir contra, acaba que gera ali uma certa simpatia e as pessoas começam a acompanhar o Cruzeiro cada vez mais. Então a gente está melhorando, a gente está se reorganizando e o Cruzeiro está começando aí a arrumar a casa cada vez mais, e a gente é a quinta maior torcida do Brasil e em Minas não tem nem comparação. E trazendo aqui o último ponto do nosso vídeo, tá? O Cruzeiro trabalha aí para conseguir melhorar mais essa condição do contrato com o Mineirão, né? Se você não fez, faça, tá? O reconhecimento facial, que vai ser obrigatório aí nos próximos jogos do Cruzeiro, mas o Cruzeiro, só para dar essa lembrete aí para quem tá lembrando aí, para quem vai assistir os jogos, tem que fazer esse reconhecimento facial para você tá entrando aí no Mineirão nos próximos jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro tá procurando aí melhorar o contrato cada vez mais, porque a gente sabe que o Mineirão é a casa do Cruzeiro. Não existe Mineirão sem Cruzeiro, tá? Não existe Mineirão sem Cruzeiro, principalmente hoje, porque o Atlético tem a casa deles, o América tem o Independência e o Cruzeiro tem o Mineirão. Apesar de já ter sido dividido em outras épocas, todo mundo sabe que Mineirão e Cruzeiro são aquele casamento praticamente perfeito, cara. O Mineirão, apesar dele ser do estado, ele é do Cruzeiro. O Mineirão, ele faz parte da história do Cruzeiro, como o Cruzeiro também faz parte da história do Mineirão. Então o Cruzeiro vem buscando cada vez mais melhorar esse contrato. O Pedro Júnior falou um pouco sobre isso, que o Cruzeiro está tentando se aproximar, e também teve a saída daquele camarada lá, que eu não vou nem falar o nome dele, saiu aí da frente da Minas Arena. Então o Cruzeiro está com um pouco mais de abertura para conseguir fazer algumas negociações, tá? Então pode ser que a gente vai conseguir ter alguns contratos melhores. E ainda tem aquela parte, né? Cada vez mais está prosseguindo aquele processo, né, para a gente estar retirando algumas cadeiras lá do setor amarelo e fazendo aquele setor popular, para a gente ter um Mineirão mais inflamado e também ter um preço, né, melhor para mais torcedores terem a oportunidade de acompanhar o time aí nos jogos, tá? Então essa parte aí das cadeiras, eu acredito que não deve acontecer esse ano, mas o Cruzeiro vem procurando formas de conseguir melhorar esse contrato, de conseguir melhorar o Mineirão para maior torcida do estado. Mas é isso aí, galera, tá chegando o final, mais um Tá Rolando na Toca. Se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe o vídeo, dê essa moral pra gente. Mais uma semana com não tantas notícias do Cruzeiro, sem jogos. Eu espero logo que acabe esse Mundial de Clubes pra gente conseguir e voltar a ver esse Cruzeiro cabuloso destruindo essa galera, cara.
Quero ver o Cruzeiro de novo, pelo amor de Deus. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo aqui esses vídeos com essas notícias, trazendo o que teve de interessante na semana do Cruzeiro, tá? Se inscreva aqui no canal, clique em gostei, apoie a gente aí e até semana que vem. Bye.